As pessoas muitas vezes falam, mas por que mudou? Por que a recomendação era uma, agora é outra? Na verdade, a ciência é algo vivo que vai evoluindo à medida que a gente tem mais tecnologia e mais conhecimento. Os estudos mais recentes, e já falo aí de alguns anos e até décadas, já vem mostrando que essa recomendação é muito aquém do desejado para os melhores desfechos em saúde e que, dependendo da característica do indivíduo, idade, sexo, atividade física, etc., ele precisa ainda mais de ingesta proteica para que a gente tenha as melhores condições possíveis para que ele viva bem e cada vez melhor. Quando a gente olha o crescimento de consumo, como a Luciana comentou, e quando a gente olha crescimento populacional, nós vamos precisar de novas fontes de proteína. A gente discute bastante a qualidade da proteína, a biodisponibilidade, né, que a Luciana citou, quanto que a gente consegue absorver dessa proteína. E ao nosso ver, a gente ainda tem um papel muito importante nosso, da indústria, dos stakeholders, dos criadores de conteúdo, de educar e de conscientizar o consumidor sobre a proteína. Porque mesmo que você tenha muitos produtos de proteína no mercado, você tem proteínas e proteínas. A ciência evolui trazendo respostas que antes a gente não tinha como responder. Antes a gente não sabia, de fato, quanto era absorvido. Mas hoje existe uma tecnologia que você consegue marcar o aminoácido com radioisótopo. O que se mostrou nesse estudo é que 100 gramas foi absorvido, inclusive até 12 horas depois da ingesta. Fala pessoal, eu sou o Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre a indústria do bem-estar e o boom da proteína, a ciência e as tendências de negócio. Segundo a McKinsey, o mercado global de wellness já movimenta cerca de 2 trilhões de dólares e está passando por uma transformação estrutural. Se antes o bem-estar era visto como um hábito eventual, hoje isso se consolidou como um estilo de vida, especialmente entre millennials e a geração Z. Nessas gerações, wellness deixou de ser consumo pontual para se tornar rotina diária e multidimensional. Ou seja, não se trata apenas de malhar ou comer bem, mas de integrar diferentes esferas do cotidiano. E aí entram sono e otimização do descanso, treinos híbridos, dispositivos que medem dados de saúde e performance, práticas de biohacking como banheira de gelo e sauna, e nutrição com uma busca cada vez maior por proteína. Tema central da conversa de hoje. E nesse cenário, médicos e cientistas como Peter Attia, Andrew Huberman e Gabriele Lyon ganham status de celebridades. Só esses 3 nomes que eu citei somam mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. E são justamente profissionais como esses que têm reforçado a importância da proteína. Afinal, cerca de 60% do nosso corpo é formado por água e metade dos 40% restantes é proteína. E ela não serve só para o desenvolvimento muscular. Nossos ossos, ligamentos, tendões, fígado, cérebro, pele e unhas são todos constituídos por esse macronutriente. Diante disso, é possível notar um boom de produtos proteicos no mercado. Mas será que a gente precisa realmente de tanta proteína? Aliás, o que é proteína de fato? Como ela impacta na nossa saúde, na nossa performance? Qual seria a dose ideal para cada tipo de pessoa e objetivo? E como explorar essas oportunidades de mercado com produtos que façam sentido? É sobre isso que a gente conversa agora com Luciana Haddad, médica livre docente pela USP, criadora do canal Fala Lu no YouTube, que conta com milhões de visualizações em conteúdos sobre saúde, performance e bem-estar, e ultramaratonista que já completou, inclusive, 15 Ironmans. Lu, tudo bem? Muito bem-vinda ao Lab de Tendências. Obrigada pela apresentação super gentil e principalmente pelo tema, que é um tema que eu adoro. Tenho estudado e falado muito a respeito, então acho que vai ser um papo super interessante. Obrigada, vamos embora. Maravilha. Também está aqui com a gente o Paulo Ibre, empreendedor com mais de 20 anos de experiência no mercado de alimentos e bebidas e cofundador da Typical, foodtech brasileira que desenvolve proteínas alternativas a partir de micélio, unindo biotecnologia e inovação. Inclusive, o Paulo vai estar presente no Festival Futuros Possíveis, que vai acontecer nos dias 23 e 24 de outubro, na Casa Firjan, no Rio de Janeiro. Se você quiser saber mais, confere o link que está aqui no descritivo do episódio. Fala, Paulo, tudo bem? Muito obrigado aí pela disponibilidade e bem-vindo ao Lab de Tendências. Fala, Yuri, tudo bem? E você? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a Luciana para a gente bater esse papo super interessante. Boa. Então, eu queria começar com você, Lu. Eu já dei uma contextualizada aí na proteína, o que é mais ou menos, mas eu queria que você
nivelasse um pouco melhor aí o conteúdo, jogasse a régua lá para cima, explica um pouquinho o que é esse macronutriente, por que ele é tão importante e, na sua visão, por que também tem se falado cada vez mais em proteína dentro do mercado de alimentos e bebidas, para depois ouvir um pouquinho da visão de mercado do Paulo. Bom, vamos lá, vou fazer um resumão. Acho que basicamente as pessoas conhecem a proteína como sendo um dos 3 macronutrientes, né, junto com a gordura e o carboidrato. E, na verdade, a proteína é como se fosse os tijolinhos que compõem grande parte do nosso corpo. Nossa pele, músculo, ossos, cabelo, nossos órgãos, fígado, coração, pulmão, eles são basicamente construídos de proteína, além de outras estruturas. Então, ela é muito importante para a formação do nosso corpo e também, obviamente, da nossa massa muscular. A gente sabe que existem, na verdade, as proteínas são formadas por um conjunto de aminoácidos e isso diferencia as espécies, né? Então, os aminoácidos dos humanos não são idênticos a de um vegetal, por exemplo. E a gente, como ser humano, produz alguns desses aminoácidos e outros não. Então, os que a gente produz, eles são chamados de não essenciais, porque o nosso corpo consegue produzir a partir de outras substâncias, e aqueles que o nosso corpo não consegue produzir, eles são chamados de essenciais. Portanto, a gente precisa obrigatoriamente consumir na alimentação. É fundamental para que a gente consiga se manter vivo. Por quê? Porque o nosso corpo, mesmo quando a gente para de crescer, a gente sabe que proteína é super importante para o crescimento, né? Então, para bebês, para crianças, por isso que aquela história desde a amamentação, mas depois da infância, a proteína é fundamental porque ela vai construir o nosso corpo. Mas o que muita gente não sabe é que quando a gente já é um adulto formado, nosso corpo está sempre em turnover. Turnover o que é? Ele está sempre se reconstruindo. Isso acontece visivelmente na pele e no cabelo e nas unhas. A gente percebe, né, que a nossa unha está sempre crescendo, mas o que a gente não percebe está acontecendo também nos nossos músculos, nos nossos ossos e na nossa mucosa intestinal e tudo mais. E para essa renovação acontecer, a gente precisa sempre de uma oferta proteica, porque a proteína e esses aminoácidos vão construir o que a gente está precisando no nosso corpo. E principalmente quando a gente faz atividade física, essa construção muscular ela é desejada e ela é necessária, não só para ganhar músculo, mas também para manter músculo, né? E agora o que se sabe, além disso, é que no envelhecimento, que é uma fase onde a gente tem uma tendência a perder muita massa muscular, o consumo de proteína é fundamental, até porque a gente precisa de mais proteína para estimular o que o nosso corpo fazia com menos estímulo. Quando a gente é muito novo, um pouquinho de proteína já estimula a síntese muscular. E essa capacidade de síntese muscular vai ficando cada vez mais dependente de uma quantidade maior de proteína, e algumas proteínas principalmente são bem importantes para esse momento. E tudo isso, junto com vários aspectos aí da medicina, tem evoluído muito, porque hoje a gente tem muita tecnologia para desenvolver questões que estão relacionadas aos estudos, e por isso que as pessoas muitas vezes falam, mas por que mudou? Por que a recomendação era uma, agora é outra? Na verdade, a ciência é algo vivo que vai evoluindo à medida que a gente tem mais tecnologia, mais conhecimento. Então, existia realmente uma recomendação de consumo, que talvez a gente possa falar daqui a pouquinho, mas os estudos mais recentes, e já falo aí de alguns anos e até décadas, já vem mostrando que essa recomendação é muito aquém do desejado para os melhores desfechos em saúde, e que, dependendo da característica do indivíduo, idade, sexo, atividade física, etc., ele precisa ainda mais de ingesta proteica para que a gente tenha as melhores condições possíveis para que ele viva bem e cada vez melhor. Então, isso é por conta de desenvolvimento científico mesmo. Então, acho que o mercado está acompanhando a ciência. Em geral, isso acontece de fato, né? As coisas vão acontecendo na ciência talvez de um jeito mais silencioso, mas à medida que hoje a gente tem mais divulgação científica, né? Você citou vários pesquisadores falando sobre o tema, e o mercado, obviamente, está antenado para essas questões. Acho que ele vai acompanhando um pouco o que a ciência traz, e por isso a gente está vendo esse boom realmente de produtos proteicos, meio que na tendência de, já que vocês têm que facilitar essa entrega. Boa. Aconselho. Acho que para nivelar o conhecimento, assim, acho que perfeito, essa explanação foi ótima. Tem algumas coisas que a gente vai voltar certamente na conversa sobre a necessidade proteica, né? Esse padrão que é um pouco desatualizado já, segundo as pesquisas mais recentes. A gente vai voltar para esses nomes,
porque eu não citei eles à toa, né? A Gabrielle Lyon, ela tem um livro que chama Revolução dos Músculos, que ela traz muito essa questão também da sarcopenia, né? Que é essa perda de músculos quando as pessoas vão ficando mais velhas e, portanto, uma necessidade maior de proteína. O Peter Attia, né, como uma das maiores referências aí em longevidade do mundo, também é autor de um livro chamado Outlive, né, A Ciência da Longevidade. Então, a gente vai pegar muitas dessas referências, mas vamos lá, queria ouvir você, Paulo, um pouquinho sobre dentro disso tudo, né, como é que você enxergou essa oportunidade? Você foi assim, cara, você identificou uma oportunidade ali no micélio, aliás, explica o que é micélio também e como que você entende aí esse crescimento da busca por proteína por parte do comportamento do consumidor, né? Legal, Yuri, acho que é um papo bem complementar, né, isso que é bem bacana. Então, o micélio, começando pelo final da pergunta aqui, o micélio são fungos, né, a gente tenta traduzir da forma mais simples possível, como se fossem raízes dos cogumelos, não é o cientificamente correto, mas é o que ajuda a gente talvez materializar isso um pouco melhor na mente do consumidor, né? Então, o micélio, como fungos, eles acabam sendo diferentes do cogumelo. O cogumelo é o corpo que frutifica dos fungos, né? Então, o que a gente está acostumado, como um shiitake, um shimeji, um champignon, o micélio não necessariamente ele frutifica. Inclusive, o fungo que a gente utiliza, ele não vira cogumelo. Mas qual que é a grande beleza do micélio, né? O micélio, na verdade, ele já é consumido como alimento, porém, ainda não era consumido exatamente como uma nova proteína. Então, a gente encontra micélio em diversos alimentos. Por exemplo, aquela capinha branca do queijo brie é um micélio, aquilo lá é um fungo, né? É que a gente não está acostumado a olhar com esses olhos, mas aquilo lá é um micélio super comestível, zero problema, zero risco. Mas o que o micélio tem de grande beleza? Diferente do cogumelo, que tem um processo produtivo, eu vou chamar aqui de um pouco mais artesanal, que é o cultivo tradicional, a gente consegue crescer o micélio, ou seja, fermentar o micélio através de biotecnologia. Então, é um processo muito mais rápido e muito mais escalável. Isso significa que, muito semelhante a uma cervejaria, por exemplo, nós conseguimos cultivar esse micélio, crescer esse micélio em bioreatores, que é muito parecido com um fermentador de cervejaria. Então, imagine que, trazendo da forma mais simples possível, nós estamos construindo como se fosse uma cervejaria de proteína. Então, a gente consegue, através disso, ter uma proteína não só extremamente boa para consumo, não só humano, mas também animal, mas para consumo como um todo, já que, como a Luciana falou, o consumo de proteína vem crescendo e vai continuar crescendo, mas também extremamente sustentável, porque a gente consegue produzir proteína num ambiente totalmente fechado, controlado e com crescimento vertical, né? Que é como eu falei, a gente utiliza fermentadores, bioreatores. Então a gente não precisa de tanta terra, a gente não precisa de tanta água, a gente emite muito menos CO2. E o processo da Typical hoje de fermentação de micélio é o mais rápido do mundo. A gente consegue fermentá-lo em apenas 24 horas. É uma patente que a gente já tem concedida aqui no Brasil. Então imagine que em 24 horas a gente consegue ter uma proteína pronta para consumo. Quando a gente olha o crescimento de consumo, como a Luciana comentou, e quando a gente olha crescimento populacional, nós vamos precisar de novas fontes de proteína. Então a Typical ela não está no mercado para falar mal de proteína animal, ou de proteína vegetal, ou de competir. Nós enxergamos que nós precisamos de outras fontes de proteína. Complementar, né? Complementares para que o consumidor tenha acesso a mais fontes e mais produtos de maneira saudável e gostosa. Tá? Por isso que a gente está assim no mercado e por isso que a gente encontrou no micélio uma grande vantagem competitiva e um grande diferencial de mercado para trazer isso para o novo consumidor. Você entrou nesse mercado de olho nessa demanda crescente por proteína, porque já tem um tempo, né, que vocês criaram a Typical. Como é que vocês enxergaram esse movimento de comportamento mesmo de consumo? A Typical é de 2023, né, a tecnologia de fermentação de micélio. Vai muito em direção com essa oportunidade de mercado, né, que a gente viu de crescimento de proteína. Além disso, olhando tem um olhar um pouco mais amplo do crescimento dessa preocupação com uma alimentação mais saudável e equilibrada e com a nossa preocupação com sustentabilidade. Então, o nosso viés é muito isso, trazer saudabilidade com sustentabilidade. Quando a gente olha o micélio, ele tem hoje bastante proteína,
Mas, acho que é algo legal da gente ouvir a Luciana também, a gente é muito rico em outro ingrediente que a gente acredita que no futuro vai ter cada vez mais impacto, que são as fibras, né? Então, cada vez mais se fala de gut health, de saúde intestinal, de como isso está ligado ao nosso cérebro. Então, a gente acredita que um ingrediente completo nesse sentido pode trazer cada vez mais vantagens para o consumidor. Boa. Vamos entrar um pouco mais para o final da conversa nessa questão da fibra, que eu acho legal, mas eu só puxando um gancho do que você falou dessa complementariedade, né? Porque nem toda proteína é igual, né, Lu? A gente precisa de... Você falou ali dos aminoácidos não essenciais e dos essenciais, que são os BCAAs, correto? E dentro disso, nem toda proteína é igual, né? Dependendo da fonte, se você consome a proteína do ovo, tem bastante leucina, que é um dos BCAAs, ali, um dos aminoácidos essenciais mais importantes para a síntese muscular, que não necessariamente em fontes vegetais, dependendo da fonte, você vai encontrar com tanta quantidade. Então, você precisa complementar com outras fontes, variar. Essa variação alimentar é muito importante, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e já entrando também na dose recomendada, porque isso é uma grande polêmica. A dose atual recomendada é reconhecida pela OMS, que é baseada na RDA. Você pode explicar um pouco melhor o que é, você vai explicar muito melhor do que eu. É 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal, né? Isso é muito abaixo do que esses cientistas que a gente mencionou no início do episódio, como o Gabriele Lyon, o Peter Attia, recomendam, que varia em torno de 2 gramas por quilo de peso corporal. Então, eu queria que você explicasse um pouco isso, essa importância da complementariedade de proteínas, né, para buscar todos os aminoácidos essenciais, e depois entrando na recomendação, o que você acredita que seria o padrão, e aí depois a gente vai, claro, esmiuçando para cada tipo de pessoa, cada objetivo, porque isso também influencia muito nessa decisão. Bom, vamos lá. Acho que começando sobre o tipo de proteína, acho que a gente tem que pensar dois aspectos. Primeiro, pensando como um macronutriente isoladamente. Como um macronutriente isolado, a gente tem que ver o aminograma, e essa composição varia um pouco entre as proteínas de origem animal e vegetal, e a gente sabe, por exemplo, que as de origem animal têm o aminograma mais próximo ao nosso, obviamente, por nós sermos uma espécie animal. Então, a quantidade de leucina dos outros BCAAs e dos outros aminoácidos são mais similares e é mais parecido com as nossas necessidades. Então, em geral, ovo e as carnes, né, são aquelas que têm essa composição muito próxima. A questão de biodisponibilidade, que é o quanto daquilo que a gente ingere é de fato absorvido no nosso intestino e vai chegar na nossa corrente sanguínea para poder ser utilizado pelo nosso corpo. Além de fatores como digestibilidade, sabor, esses aspectos todos, quando você usa o macroelemento isolado. O que a gente sabe hoje é que a indústria tem evoluído bastante e tem fontes diversas, vegetais, etc., que conseguem montar perfis de aminograma para ficarem interessantes para o ser humano. Então, hoje a gente tem proteínas de origem vegetal também super interessantes, porque eles combinam diferentes fontes ou acrescentam algum aminoácido que é importante. Por exemplo, tem uma quantidade de leucina menor do que seria interessante, eles acrescentam a leucina, etc. Então, o importante é conhecer o aminograma daquela proteína, se você vai fazer uso de uma proteína que foi manufaturada, né, que você vai comprar para complementar a sua alimentação. Agora, outro aspecto que eu acho super importante é o que vem junto com a proteína, porque a gente está falando hoje de mercado e de substâncias com proteína agregada e está cheio de produtos nesse aspecto, mas como o Paulo já colocou, e a fibra, né, e os elementos, e da onde vem vitamina, da onde vem os minerais. Eu vi um vinho com proteína hoje, cara, no TikTok. Tudo com proteína, mas você deixa de comer o seu ovo, sua carne, sua verdura, seu feijão, vai faltar ferro, vai faltar B12, vai faltar uma fibra, né? Se você se alimentasse só de whey, o aminograma é perfeito, mas e aí? Você vai ter zero fibra, né? O whey não tem fibra. Então, você tem que pensar nesse contexto do que está junto com a sua entrega proteica. Então, eu não gosto de pensar só em bati minha meta proteica, tá bom, e o resto da sua alimentação? De repente, se você está trabalhando só com produtos que são muito manufaturados, você está perdendo
essa oportunidade de ter uma alimentação variada, rica e mais nutritiva. De dose, a gente não tem uma dose que valha para todo mundo. Essa recomendação da EDA é baseada em estudos bem antigos que viram a quantidade mínima de proteína que o ser humano precisa para sobreviver. Então, isso é o mínimo. O mínimo não quer dizer que é o melhor, mas é o mínimo para as pessoas não terem deficiência ou qualquer estado de desnutrição. Então, o 0,8 segue lá como o padrão. A partir daí, a gente tem que entender idade e principalmente a quantidade de atividade física. Quanto mais a pessoa se exercita, maior a demanda. Então, tem estudos que, para quem faz atividade física e é jovem, o ganho de massa magra e de força vai aumentando proporcionalmente conforme você aumenta a ingesta, chegando num nível bem interessante com 1,6 gramas por quilo de peso por dia. A partir daí, ele continua ganhando, mas entra num ganho muito menor, quase um platô. Esse estudo de 2018, 2017, que ficou bem consagrado, aí todo mundo começou a falar 1,6, 1,6. Depois disso, saíram novos estudos mostrando que, para quem se exercita bem, né, faz musculação ou faz 15 Ironmans, já está treinando para um Ironman, tem demandas realmente intensas, você pode subir a barra. E o pessoal do Universo Maromba já fazia isso meio antes dos estudos, né? A galera do universo do do fisiculturismo e tudo mais já consumia 2 gramas ou até mais. Mas quem se exercita de forma bastante intensa. Então, agora, para quem é sedentário, por exemplo, a recomendação dos estudos mais recentes chega a 1,2, 1 a 1,2. Só que se essa pessoa já está acima dos 45, 50 para mulheres, ou seja, pós-menopausa para as mulheres e para os homens a partir de 55, 60, a recomendação também é de aumentar a ingesta. 1,5 e se a pessoa se exercita, ainda mais. Então, por isso que eu falo, tem que olhar. Você é sedentário, você faz um treino leve 2, 3 vezes por semana ou você treina para valer algum esporte? E aí você vai aumentando a sua dose. Você é um jovem, uma pessoa que tem até 40 anos, ou você já está entrando numa fase de maior risco de sarcopenia? E aí também você precisa aumentar. E não é fácil, né? Eu, depois que eu li esse livro da Gabrielle Lyon, Revolução dos Músculos, que propõe, na verdade, 2,2 gramas por quilo de peso para pessoas ativas, e eu sou muito ativo. Eu tenho 95 quilos. Treino todo dia com bastante intensidade, então eu tinha que consumir ali umas 210 gramas de proteína. Eu comecei a pesar a comida para ver se eu estava batendo esses macronutrientes. Eu estava relativamente longe, assim, que você tem que, cara, comer muito, e aí entra a importância de suplementar também, né, e aí um produto como o produto da Típico, né, e outros, enfim, suplementos, whey, o mais famoso, e proteínas vegetais e tal, são tão importantes nessa meta, né. Então, eu acho que isso é uma questão super importante, né, não ter um dogma, não ter um número que valha para todo mundo, é você entender dentro do seu momento. Então, você treina todo dia, faz provavelmente bastante treino de força, musculação ou outros treinos que envolvem, né, músculos, você vai precisar de uma ingesta aumentada. Como é que você vai chegar nesse nível? Aí faz muito sentido pensar em suplementação, porque provavelmente você já está ingerindo proteína no almoço, no jantar, no café da manhã e não chega perto da sua meta, que ela é desafiadora. Eu já tenho 47, então já estou ali numa idade que começa a ficar mais complicado para as mulheres, e eu também treino todo dia. Então eu tento sempre estar acima de 1,6, perto dos 2 gramas. Mulher precisa um pouquinho menos que homem, por conta da quantidade de músculo que normalmente as mulheres têm, a proporção de músculo no corpo. Mas então, se você vai para 2,2, mulher iria para 2. É um desafio. Então, eu acabo precisando, no meio dessas refeições, usar algum suplemento, porque senão o que acaba acontecendo, e é um problema, é que a quantidade calórica, se eu for usar proteína na alimentação, acaba se tornando muito alta, porque junto vem carboidrato, junto vem gordura. Quando a gente pensa num frango, a gente não tá, quando pesa 100 gramas de frango, não tem 100 gramas de proteína, tem 40, 30 e pouco. O resto são outras coisas. E aí, eu não posso me dar o luxo de ter uma quantidade calórica tão grande sem ganhar peso, né? Então, eu falo, é um jeito também de entregar um pouco de proteína sem levar junto gordura, sem levar junto carboidrato em todas as refeições, né?
Também tem que pensar nesse sentido, porque é um problema ter meta, né? Uhum. A suplementação, você diria que ela é necessária para quem tem esse estilo de vida mais ativo, né, que faz mais atividade física, e para quem não faz, vale a pena ainda assim? Isso é uma dúvida recorrente também, né? Eu não faço musculação, não treino, preciso tomar whey, preciso tomar uma proteína vegetal, preciso consumir algum tipo de suplementação de proteína? Então, de novo, eu acho que mesmo para quem treina, ela não é obrigatória. Depende de um contexto. Por exemplo, se você faz atividade aeróbica intensa, você é um ciclista que pedala horas por dia, você pode consumir uma quantidade de carboidrato muito interessante, né? Porque você tem uma demanda energética muito alta. Então, seria uma pessoa que poderia, por exemplo, comer proteína na comida, se ela conseguir. É uma quantidade enorme, mas não é o errado. Então, acordar de manhã e comer 6 ovos, e no almoço frango, carne, ervilha e outras coisas. Depende do contexto. Eu, por exemplo, agora, no meu estilo de vida, é difícil bater a meta proteica com o equilíbrio certo de carboidrato para não extrapolar a quantidade de carboidrato. Então, eu gosto da suplementação. Para quem não treina, é mais fácil chegar na meta só com a alimentação. O que eu gosto é de ter a opção, porque eu acho que também a suplementação é um jeito prático, né? Vida corrida, dia a dia bagunçado, trânsito, família, filho, trabalho, etc. Então, eu acho que é uma opção. Eu acho que mesmo para quem não treina, ter, por exemplo, um pote em casa de algum suplemento proteico, é um jeito de facilitar a vida. Precisa todo dia consumir? Não. Eu, por exemplo, no café da manhã, costumo colocar suplemento para chegar na minha meta. Quando eu estou em casa, no final de semana, que eu tenho tempo de fazer um ovo mexido bem gostoso e colocar mais um iogurte, etc., às vezes eu abro mão da suplementação. Então, vai muito de vida, do tempo, da disponibilidade de cada um. Boa. Paulo, a gente está falando aqui dessa questão da composição, né, dos aminoácidos e tal. Como é que é a composição do micélio? Vocês acham que é interessante para uma marca anunciar qual é a composição de aminoácidos ou isso está muito longe ainda do conhecimento do consumidor padrão? Tem algumas marcas de suplemento, por exemplo, que colocam lá, né? Tem tanto miligramas de BCAA por grama de proteína. Enfim, como é que você enxerga isso dentro da perspectiva de mercado? Legal. Esse é um ponto bem interessante, né? Eu já, antes de fundar a Typical, eu trabalhei nesse mercado de shakes de proteína também, né, como executivo. Então, te dando alguns pontos falando de Typical e nossa visão de mercado, né? Primeiro, falando de mercado, acho que o ponto que a Luciana falou da composição dos aminoácidos essenciais. No nosso caso, por exemplo, o micélio ele tem todos os aminoácidos essenciais. Porém, o micélio hoje, da forma que a gente vende ele, então a Typical é uma empresa B2B. Nós vendemos ingredientes para as empresas de alimentos fazerem produtos finais para o consumidor, tá? Então, hoje nós não temos um item no nosso portfólio, iremos lançar em breve, mas nós não temos um item no nosso portfólio que é voltado à suplementação, que necessita uma carga proteica maior, né? Então, aí eu estaria falando de 70%, 80%, 90% de proteína. O micélio hoje, no nosso ingrediente, ele tem 45% de proteína e 35% de fibra. Então, uma carga legal de proteína e uma carga bem interessante de fibra. Como que a gente utiliza o micélio? Tem um pouco de carboidrato, bem pouquinho de gordura, tem a composição completa dele, tem vitaminas, minerais. Mas hoje nós utilizamos como ingrediente alimentício, né? Então, qual que é o objetivo da Typical? Fazer com que os alimentos do dia a dia da indústria de alimentos seja mais saudável e mais sustentável. Então, aqui a gente está falando de pães, de snacks, de biscoitos, de bolos, de produtos plant-based, enfim, é um universo gigantesco de categorias que a gente pode auxiliar a transformar os produtos em algo melhor. Fazendo o quê? Dando acesso de proteína e fibras aos produtos que o consumidor consome no dia a dia, além da suplementação. Nós teremos em breve um produto para suplementação. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Você vai comer um cereal matinal? Que você possa comer um cereal matinal melhor, que ele tenha mais fibra, que ele tenha mais proteína, mas ele não vai chegar na carga de suplementação, pelo menos não por enquanto. E falando agora de ponto de vista de consumidor, e acho que isso é um ponto muito importante, porque a gente discute bastante
a qualidade da proteína, a biodisponibilidade, né, que a Luciana citou, quanto que a gente consegue absorver dessa proteína. E ao nosso ver, a gente ainda tem um papel muito importante nosso, da indústria, dos stakeholders, dos criadores de conteúdo, de educar e de conscientizar o consumidor sobre a proteína. Porque mesmo que você tenha muitos produtos de proteína no mercado, você tem proteínas e proteínas. Então você tem o HT com 15 gramas de proteína. O que é HT? Desculpa. Mas que não é com whey protein, né? É só uma concentração do leite tradicional, vamos dizer assim. O HT é aquele shakezinho que fica na prateleira do supermercado que não precisa ser refrigerado. Tetra Pak. Tá. Que é o pasteurizado, né? Você não precisa da refrigeração. Então, os que a gente está acostumado a ver no mercado como um YoPro, né? Então você tem produtos como o YoPro, por exemplo, que ele tem adição de whey protein. E você tem produtos que não têm adição de whey protein. Então, os produtos que têm outros tipos de proteína ou que não têm adição, por exemplo, de whey protein, você vai ter uma absorção da proteína muito menor. Então, no final, você está pagando por 15... você está pagando mais barato, achando que está levando 15 gramas de proteína, mas você está absorvendo 3. Eu estou chutando, tá? Estou só dando uma referência. A Luciana vai saber explicar melhor que eu o quanto que vai absorver, mas não vai absorver aquilo, né? Então, eu acredito que o consumidor ainda não entra nesse nível de discussão de falar assim, aqui é 15, mas a biodisponibilidade dela é muito melhor. Então vou pagar um pouco mais caro. Isso ainda não tem no mercado consumidor. Ele enxerga a proteína, ela está tudo dentro da mesma bolha. Então a gente tem que explicar para o consumidor qual que é o tipo de proteína, por que ele deve consumir, por que ela é melhor, por que ela não é melhor, até chegar nesse ponto em que ele vai chegar no supermercado e falar assim, não, eu vou comprar esse daqui porque a proteína desse está vindo do whey protein, ou do micélio, ou de não sei o que, e não simplesmente de um leite concentrado. Eu queria entender esse lance aí que você falou, porque isso me pegou. Eu não sabia que a absorção da proteína de um shake, por exemplo, que tenha 15 gramas ali no rótulo, não necessariamente se vai absorver 15 gramas. Não entendi por quê. Isso tem muito a ver com essa questão, desculpa te interromper, Paulo, essa questão de... Não, eu prefiro que você responda. Biodisponibilidade. Isso vale não só para proteína, tá? Vale para tudo. Tudo que você ingere. Alguns alimentos e suplementos, produtos alimentícios, têm uma biodisponibilidade maior e outras menor. E é isso. A proteína, por exemplo, de origem animal, tem uma boa biodisponibilidade. A maior de todas é o ovo e o leite. Mais que a carne, por exemplo. O ovo e leite são um pouquinho superiores à carne. Aí depois vem carne, vem peixe, vem Mas carne. aí, no caso do whey, o whey vem do leite. O whey tem uma ótima biodisponibilidade. E aí tem aquela diferença também do whey hidrolisado, do whey isolado, porque isso é o quão que já pré-digerido, vamos colocar assim, já está esse produto, o que facilita principalmente o tempo de absorção. Não quer dizer que ele não vai ser absorvido, mas quando ele já está pré-digerido, ele tem uma velocidade de absorção um pouquinho maior. Agora, a gente pode citar aqui, para vocês terem uma ideia, a cúrcuma. A cúrcuma é um suplemento que dá uma biodisponibilidade baixíssima. Se você ingere cúrcuma sem alguns agregados, ela praticamente passa... Tem que botar pimenta, né? Isso, tem que botar a pimenta para ela ser absorvida, ou óleo, porque senão ela passa reto. Então, o que quer dizer? Ela vai sair lá no seu cocô. É isso. O produto que não é absorvido no seu intestino acaba sendo eliminado. E aí cada proteína vai ter uma quantidade, uma porcentagem de absorção. Se ela tiver uma biodisponibilidade mais baixa, você de fato está ingerindo 15 gramas, mas você não está absorvendo 15 gramas, está absorvendo menos. E esses shakes tradicionais de mercado, você acha que não tem uma biodisponibilidade tão boa? Depende da fonte proteica, que foi o que o Paulo colocou, né? Se é whey, tem, mas nem sempre é whey, porque é mais caro, né? Aí tem essas questões, que é mais caro, que é o que tá ali dentro. Aí é o que o Paulo falou também, eu acho que as pessoas ainda não sabem olhar a bula direitinho e identificar esses itens ali nos componentes, e mesmo um item que está ali dentro, muitas vezes a pessoa não vai saber. Não é normal que a pessoa saiba a biodisponibilidade do micélio, da proteína de ervilha e do whey. Não sabe, e são diferentes. Então, é isso. Aos poucos, acho que as pessoas vão se educando, o mercado vai aprendendo também como comunicar. E o que o consumidor tem que prestar atenção, então, quando for ler o rótulo de algum produto proteico que estiver comprando? Eu acho que é importante que ele olhe a fonte da proteína, né? Da onde está vindo essa proteína que foi agregada àquele produto.
Normalmente, o que a gente tem visto bastante são produtos que originalmente não teriam proteína, e aí eles agregam a proteína. Eu tenho visto de tudo, né? Tem bolo, tapioca, suspiro, e aí coisas que normalmente não teriam, não faz parte do suspiro. O suspiro, eu acho que era açúcar e qualquer coisa antigamente, né? Aí o suspiro proteico, aí você olha lá e vê, é proteína de ervilha, é proteína de arroz, é proteína do leite, é proteína animal, é mais difícil ter proteína animal nesses produtos, mas sei lá, é o micélio, e aí olhar no rótulo, né, da onde veio essa proteína que foi agregada ali na fórmula. Uma outra dúvida que surge bastante também nesse assunto de absorção da proteína é em relação à quantidade máxima que você consegue absorver numa refeição, né? Porque normalmente se recomenda que você fracione a sua ingestão de proteínas ao longo de 4 refeições, né, durante o dia, enfim, aí depende também da tua janela de alimentação, depende de alguns fatores. Isso também acho que não tem um consenso muito definido na ciência, né, Lu? Queria que você explicasse um pouquinho, até quando. A Gabriele Lyon, por exemplo, eu estou recorrendo constantemente a ela, porque eu acho esse livro acho que balizou muito assim um pouco do conteúdo desse podcast. E ela diz que você precisa no mínimo 30 gramas de proteína em uma refeição para ter uma síntese muscular ali interessante e tudo mais, né? Afinal de contas, o livro dela é A Revolução dos Músculos, então ela defende essa questão do desenvolvimento da massa muscular como um dos melhores mecanismos de prevenção de doenças e de agravamento de doenças na velhice e ao longo da vida, né? Então, ela defende isso, no mínimo 30 gramas de proteína por refeição. E aí você, para chegar numa meta ali do final do dia, você precisa fracionar também. Existem estudos que mostram que a partir de 40 gramas de proteína numa refeição, você já não está conseguindo absorver toda aquela proteína. Enfim, como é que funciona isso, Lu? Pois Explica um pouco, por favor. Tem dois aspectos interessantes, que seria a dose mínima e a dose máxima. Vamos começar com a dose máxima, porque acho que está mais fácil de ser respondida, porque existia mesmo esse conceito de que 30, 40 gramas era o máximo que o nosso corpo conseguia absorver. Muitos nutricionistas colocavam essa recomendação de fracionar, até que saiu um estudo ano passado, final de 2023, tem um vídeo no canal que eu fiz logo que o artigo saiu, um dos vídeos de maior sucesso, que fala de dose máxima de proteína, e o estudo testou diferentes doses. E por que hoje eu falo que a ciência evolui trazendo respostas que antes a gente não tinha como responder? Antes a gente não sabia, de fato, quanto era absorvido. Mas hoje existe uma tecnologia que você consegue marcar o aminoácido com radioisótopo. Então, eles fizeram no leite, era uma proteína do leite, eles marcaram os aminoácidos, marcaram a leucina e vários outros, porque aí eles conseguiram ver a absorção de cada aminoácido e para onde ele estava indo. E aí eles dividiram os grupos, e para um grupo deu 30 gramas, para outro 40, e teve um grupo que tomou 100 gramas. E outra coisa, achava-se que a proteína só era absorvida ali nas 2, 3 horas depois da refeição. E o que se mostrou nesse estudo é que 100 gramas foi absorvido, inclusive até 12 horas depois da ingesta. Ou seja, o tempo de ingesta é muito mais longo do que a gente imaginava, e a absorção é muito superior a 30 gramas, os 100 gramas de proteína foram absorvidos, e a gente consegue ver na imagem, é super bonito esse estudo, muito difícil de ser feito, porque ele é caro, mas para onde está indo a leucina que foi marcada, para onde está indo a glicina, para ver o quanto foi para o músculo ou não. Algumas coisas interessantes desse estudo, eles colocaram os caras para treinar, então não estavam sedentários. Provavelmente isso impacta, né? Porque esses aminoácidos foram de fato para os músculos dessas pessoas. Eles fizeram um treino duro, e aí eles fizeram o treino e tomaram logo antes acho que eles fizeram o treino e depois eles consumiram. Então, mostra que dose máxima não existe. Então, se você treinou, se você está num estado de anabolismo, que é quando o seu corpo está querendo aminoácido para construir músculo, então todos os seus processos estão voltados para a construção muscular, beleza, vai fundo, você pode comer muita proteína porque ela vai ser absorvida. Agora vamos falar de dose mínima. Dose mínima é para que você consiga dar esse start no anabolismo, na construção muscular. E aí a Gabriele Lyon coloca 30 gramas, isso vale principalmente para as pessoas mais velhas, mulheres, pós-menopausa, os homens mais velhos, porque quanto mais jovem, menos proteína você precisa para startar a via do mTOR, a questão que é a leucina que acaba ativando. Então você pode
com 2 ovos, sei lá, já construiu um pouquinho de músculo. Se você tem 16 anos, é um menino bombando de testosterona naturalmente, é totalmente diferente de um senhor de 65 que está perdendo músculo só por respirar, que vai precisar de pato. Então, o que ela coloca, e é meio consenso da literatura, e já tem estudo mostrando, para quem é mais velho, tem que comer no café da manhã 30 a 40 gramas, no almoço, no jantar, porque você precisa ir dando esses estímulos para o seu corpo ao longo do dia. Então, ela tem razão. Bom, então, no mínimo, tá claro, 30 gramas ali, principalmente pensando nesse público um pouco mais velho. Então, e agora, o máximo, então, se você consome uma refeição por dia, por exemplo, esse pessoal que faz jejum intermitente, pode consumir toda a tua necessidade proteica do dia em uma única refeição que vai funcionar igualmente. A gente não tem estudo com mais de 100 gramas. Depois desse estudo não saiu nenhum, eu fico acompanhando esses estudos. O que a gente sabe é que 100 gramas é possível ser absorvido. Então, por exemplo, um churrasco, né? Mas... Churrasco, rodízio japonês não vai ser desperdiçado. Mas lembrando, eles tinham treinado. Perfeito. O que a gente sabe também é que se a pessoa não treinou, ela não está em estado de anabolismo, ela vai engordar. Isso vai ser transformado em gordura. Então, tem um outro vídeo lá no canal que eu falo, gente, o que acontece se você come muita proteína em excesso e deitou no sofá e passou 24 horas fazendo nada? Você engorda. Então, também não tem porquê. Aquela história, não vai sair no xixi, nem vai sair. Se você absorveu e você não usou, e você não está precisando construir músculo, porque você não deu nenhum estímulo, seu corpo está todo organizado, dentro do seu fígado ela é transformada em gordura. Então, também não precisa, né? E o álcool... Fala aí, Porque tem muito esse estigma, né? Desculpa te cortar, Yuri, mas é que é engraçado isso que a Luciana tá falando, porque tem muito esse estigma, tipo, não, eu não tô treinando, mas não tô comendo carbo. Não, pera aí, mas a proteína tem caloria também, ela tem gordura, então... não, tô só comendo, à noite eu só como frango ou carne e salada. Se você comer 1 quilo de frango, sei lá, mais 1 quilo de whey, você vai engordar. Boa, é sempre bom reforçar, né? Sim. Exato. O que eu ia perguntar em relação ao álcool, né? Que você até colocou esse exemplo do churrasco, e existe essa questão de que o álcool corta o processo de síntese muscular, então ele mitiga ali a eficiência da proteína. Como é que funciona essa relação? Tem de fato. Tem alguns estudos que fizeram esse teste, tem estudos interessantes, porque eles deram destilado mesmo para os caras tomarem e botaram os caras para pedalar no laboratório 1 hora, imagina, tomando 200 ml de vodka. Nossa. E a síntese proteica é reduzida no grupo que faz ingesta alcoólica, né? Ela piora a síntese proteica, porque ela atua lá num monte de metabolismos intramusculares, e essa pessoa acaba, por exemplo, recuperando pior, tendo mais dor muscular, etc., quando ela faz um treino intenso. E a gente sabe na prática, né? Não sei vocês, mas eu hoje em dia, quando bebo um vinho e tal, no dia seguinte eu treino, minha recuperação é muito pior, por conta exatamente desse fator. Então tem que tomar cuidado, realmente, que você vai perder o benefício. Boa. E, Paulo, voltando aqui para Typical, você falou que é uma empresa B2B, né? Ou seja, vende para outras empresas para que elas desenvolvam os produtos a partir dessa matéria-prima do micélio. Quando que a gente vai poder consumir aqui no Brasil? Eu sei que vocês já estão vendendo lá fora, mas tem algumas questões de regulação aqui no Brasil. Como é que está isso? Só para quem está ouvindo a gente aqui ficou curioso, quer experimentar esse micélio, o que a gente pode esperar em relação a isso? Isso é algo que deixa a gente um pouquinho chateado, mas a Typical começa as vendas a partir de exportação, né? As vendas se iniciam em novembro, então a gente está abrindo agora uma filial na Bélgica, na Europa, para começar a expansão via União Europeia, e as vendas começam via Europa e alguns países da América Latina, né? Então, e América do Sul, então Chile, México, Colômbia. No Brasil, nós ainda não temos a última aprovação da Anvisa, ela deve sair até o segundo semestre de 2026, né? Então, por mais que o nosso fungo seja caracterizado como seguro, tenha logo histórico de consumo, não tenha nenhum risco, até porque a gente tem já aprovação, por exemplo, na Europa, que é hoje um dos sistemas regulatórios mais complexos que a gente tem no mundo. Aqui entende-se que pelo nosso
processo produtivo ser muito novo, né? E a Típica é a primeira da América Latina a fazer fermentação de micélio em larga escala, inclusive através de economia circular. Nós precisamos explicar e demonstrar para a Anvisa toda a segurança do nosso processo produtivo, além da segurança do ingrediente. Então, é difícil para a gente, né, falar que a curto prazo, pelo menos, o consumidor brasileiro ainda não terá acesso à matéria-prima, mas a ideia é que até segundo semestre de 2026 a gente consiga, em parceria com algumas indústrias que a gente vem trabalhando já há algum tempo, colocar os primeiros produtos no mercado brasileiro. E aí, quais seriam esses produtos? Aí a gente vai para múltiplas categorias. Eu posso te dizer que a gente trabalha muito perto da indústria de alimentos em diferentes segmentos. Então a gente trabalha na indústria cárnea, plant-based, chocolate, snacks, biscoitos, panificação, macarrão. Então todas esses tipos de produtos são produtos que a gente tem, vou chamar assim, como alvo para que a gente possa melhorar questões nutricionais para o consumidor do dia a dia. Tá? Então essas seriam as categorias de curto prazo. A longo prazo, como eu comentei, obviamente a gente vislumbra também entrar no mercado de suplementação. Boa, tô ansioso para experimentar Eu aí. também, também tô. Quando tiver no mercado, né, a gente precisa receber alguns produtos para... Manda pra Lu, pra ela divulgar lá no canal dela, canal bombado. Com certeza. Vamos pra nossa dica de ouro. E aí, pessoal, queria agradecer demais a conversa, uma delícia, e pedir para vocês aí considerações finais e uma dica de conteúdo. E aí, nessas considerações finais, eu queria que vocês também dessem o que vocês acham, assim, pensando sobre a perspectiva de quem está ouvindo aqui e trabalha no setor de alimentos e bebidas, que está querendo montar um projeto, principalmente com esse foco aí no mercado de proteínas. Que dicas que vocês dariam para essas pessoas? Quer começar, Paulo? Ia falar para você começar, né? Mulheres primeiro, mas posso começar. Bom, falando principalmente de mercado, eu acho que é importante, assim, acho que tem muito espaço ainda, né? Óbvio que a gente vê muito produto de proteína entrando, mas eu acho que ainda tem muito espaço. O consumidor, ele está buscando esse mercado, ele não para de crescer, mas eu acho que é necessário 2 pontos de atenção, né? O primeiro, sair um pouco do lugar comum, né? Então, eu acho que olhar outras categorias que não sejam apenas barrinhas doces, pasta de amendoim com proteína. Então, assim, eu acho que... Pasta de amendoim com proteína? Tem isso também, porque amendoim já tem proteína pra caramba. Várias, com adição de whey protein. Então, assim, a barrinha, eu acho que tem muito espaço para inovação, a gente vê muita coisa surgindo lá fora. E eu acho que dentro, eu vou até dar um passo fora só de proteína, eu acho que dentro desse mundo que você colocou de wellness, eu acho que tem muito espaço, né? E aí falando, por exemplo, a gente falou aqui das fibras que, ao nosso ver, e a gente conversa com muitos players internacionais, deve ser a próxima grande tendência. Não é que proteína vai morrer, proteína vai continuar crescendo, mas em algum momento o consumidor vai falar, opa, que é o que a Luciana falou, não é mais só proteína, eu preciso de algo mais. E a gente acredita que esse algo mais vai ser a fibra, muito ligado para a saúde intestinal, que lá fora está ficando cada vez mais famoso pelo gut health, né, que eles falam que é o segundo cérebro. Então acho que isso é importante. E aí, obviamente, falando do mundo dos fungos, que é a nossa paixão aqui, eu acredito muito também dentro desse mercado de wellness, na questão de nutrópicos que a gente fala, né? Então, como potencializar a saúde em outras frentes com cogumelos que podem potencializar ou ajudar no cérebro, ou seja, na atenção, na capacidade de raciocínio, no sistema imunológico, como um chaga, um cordíceps, uma juba de leão, que, diga-se de passagem, ainda não é permitido no Brasil, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse mundo de fungos, porque não é só porque tá no Instagram que é seguro. Eu queria deixar esse ponto de atenção, tá? Porque fungo, querendo ou não, é algo que, se não for feito de forma correta, pode ter sim uma toxicidade, tá? Então é importante ressaltar isso, mas eu acredito muito nesse mercado, não para de crescer nos Estados Unidos e na Europa. Então é só mais esses pontos, assim, ter um olhar um pouco mais amplo, cabe espaço na proteína, mas esse mundo do bem-estar eu acredito muito em inovações e que vai continuar crescendo aí para os próximos anos. Boa, e uma dica de conteúdo, alguma coisa que você esteja lendo, vendo ou ouvindo que gostaria de indicar para a nossa audiência? Por incrível que pareça, eu costumo ler pouco sobre esse segmento em si, eu gosto mais de ler sobre negócios, né? Eu acho que um documentário que é bem legal
desde que você não veja com um olhar enviesado, é A Dieta dos Gladiadores, na Netflix, tá? Então acho que é bem legal. E um livro que eu gostei bastante de ler, não sei se a Luciana conhece também, não sei se tem tradução para português, é o How Not to Die. Então eu achei legal porque ele também quebra alguns conceitos e preconceitos desse mundo da alimentação. Boa. Todas essas referências, pessoal, vão estar aqui num link no descritivo do episódio, só reforçando. Então a gente vai colocar esses livros, o documentário. Eu adoro esse documentário também, por mais que possa ter algum viés ali, mas eu já assisti várias vezes. E só pontuar uma coisa aqui, Paulo, porque realmente a gente acabou não elaborando muito essa questão que você reforçou aí muito bem, inclusive, sobre a importância desse eixo intestino-cérebro, né, como o intestino sendo o nosso segundo cérebro e, portanto, as fibras como um elemento super importante para o desenvolvimento disso. A gente tem um episódio aqui que a gente elaborou muito sobre isso com a Luna Azevedo, nutricionista, inclusive, plant-based, então bem dentro dessa referência também, e com Michel Lourenço, que é um neurocientista. A gente falou sobre produtividade e desempenho cognitivo e abordou muito esse tema. Eu vou colocar ele na referência do episódio também para quem quiser se aprofundar. Mas muito bem, acho que é sempre bom você lembrar, né? E um golaço da Typical de unir essas duas tendências fortes, né, dentro do mercado de alimentação num só produto. Parabéns. Valeu, brigadão. Lu. Bom, vamos lá. Concordo com o Paulo, acho que a fibra... quando eu fiz meu primeiro vídeo sobre fibra, eu falei, gente, a fibra é o componente mais esquecido e fundamental aí da nutrição. Eu sou fã de fibra, assim, falo muito, porque tem estudos muito consistentes mostrando benefícios muito, muito, muito importantes para a saúde. Então, Paulo, eu estou total de acordo contigo. Acho que a gente precisa ajudar as pessoas com educação para que elas consigam fazer boas escolhas. E acho que no universo da nutrição isso é muito importante. As pessoas com certeza têm muita dúvida, estão muito perdidas porque elas escutam informações muitas vezes contraditórias, e para que as pessoas possam tomar decisões para si, né? Ou nem sempre as pessoas têm condição de ter acesso a um nutricionista, a um médico que possa ajudar e orientar na alimentação, e todo mundo obrigatoriamente está fazendo todos os dias, elas precisam estar bem informadas. Então, vou ser um pouco bairrista, indicar primeiro o Fala Lu, porque a gente tem esses conteúdos muito completos, sabe, lá no canal. Só de proteína eu tenho uma playlist, deve ter uns 20 vídeos só sobre proteína. Eu tenho certeza que se a pessoa assistir metade deles, ela já vai estar assim, muito à frente de quem não sabe nada na hora de escolher o que comprar ou o que consumir. Então, é um conteúdo... Eu endosso, já assisti vários vídeos seus e endosso, realmente, conteúdo maravilhoso. Eu acho que as pessoas estão aprendendo. Acho que não existe, sim, certo e errado, não existe preto e branco. Eu quase nunca, principalmente em nutrição, sou, assim, radical em algum sentido, e acho que dá para ter excelentes escolhas sendo vegano, sendo carnívoro, sendo X, tendo informação. Você consegue fazer boas escolhas, independente do seu dogma ou para quem não tem nenhum. Então, sugiro bastante. Você colocou bastante os influenciadores internacionais. Eu gosto muito do Peter Attia, então eu vou indicar o podcast dele. Infelizmente, é um conteúdo pago, mas para quem se interessa pelo tema, vale a pena, porque ele leva convidados muito incríveis. Então, são pessoas que aqui no Brasil a gente não tem acesso, que são os grandes pesquisadores falando sobre as suas pesquisas, e isso ele entrega lá no podcast dele. Então, vale a pena assinar para quem é do Peter Attia Pre. Qual o nome do podcast? Drive. É bem legal. Boa, muito bom, Luciana. Paulo, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Lembrando que a conversa não encerra aqui, a gente está no Instagram, o @CasaFirjan, e quinzenalmente na sua plataforma de áudio preferida para falar sobre o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Lu, Paulo, obrigado. Até o próximo episódio. Obrigada. Obrigado, Yuri. Foi um prazer. Obrigadão. Lu, prazer. Tchau, tchau.